Você está ouvindo pela Rádio Pés de Cristo, Domingo com Cristo. Apresentação, Marco Antônio. É isso aí, essa Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. É o programa Domingo com Cristo ao vivo, aqui na Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo. 21 horas e 43 minutos, é o programa Domingo com Cristo ao vivo aqui na Rádio da Paróquia, a Rádio da Paróquia Espírito Santo. Você que participou da Santa Missa, né? Você que acompanhou aí o programa, a Santa Missa, acompanhou o programa Domingo com Cristo do primeiro bloco, né? Está acompanhando agora no segundo bloco. Olha, hoje, aqui na nossa entrevista de hoje, olha, eu queria falar para você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, né? Com muito carinho, com muito prazer, né? Que eu recebo uma pessoa super gente boa, né? E especial, né? Aqui na Rádio Pés de Cristo. Já esteve no programa da nossa querida Alessandra Febig, não, o programa Papo Musical. Olha que legal, hein? E é com carinho que eu recebo aqui, né? A doutora Bianca. Uma boa noite, doutora Bianca. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes. A paz de Cristo a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelas suas palavras. Olha, viu? É com muito carinho, né, doutora, que eu recebo você aqui. Desde já eu agradeço, viu? Agradeço a sua vinda aqui, né? Não, e também, né, tem o pessoal que está acompanhando você, né? Que está aqui também, né? E eu agradeço também a presença deles aqui no estúdio da Rádio Pés de Cristo. Olha, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Marco. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Que Deus abençoe mesmo você profundamente, que você hoje também, né, seja um instrumento de Deus, né? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Doutora Bianca, olha, primeiramente, então, né, como eu falei, inclusive já ouviu avisar os ouvintes da Rádio Pés de Cristo que amanhã, né, segunda-feira, já estará disponível no YouTube, né, esse bate-papo de hoje, essa entrevista, né, de hoje, é um bate-papo, né, já estará disponível amanhã no YouTube. É só você acessar lá a Rádio Pés de Cristo, né? Digitou Rádio Pés de Cristo, já vai aparecer o programa de hoje. Também vale lembrar também que estará disponível lá no meu Facebook, na página da Pés de Cristo, né? Na página do programa Domingo com Cristo no Facebook. Então, tem vários meios lá que você pode acessar lá e poder ouvir, curtir. Também estará disponível no SoundCloud, também a partir de amanhã, a partir das 19 horas. Combinado? É isso aí. Doutora Bianca, eu queria primeiramente saber, né, quem é a doutora Bianca? Olha, Marco, difícil, né? A gente se descrever, né? Bom, a doutora Bianca é uma pessoa que hoje se sente realizada, né? Por tudo que já passou. Eu tive uma vida não muito fácil, né? Foi como eu comentei no programa da Alessandra. Não foi uma vida muito fácil, uma vida de superação. Então, hoje a doutora Bianca é uma pessoa que pode ser considerada realizada no seu trabalho, na parte profissional e também na sua vida pessoal. Você mora há bastante tempo aqui em São José dos Campos? Olha, Marco, em São José dos Campos há 4 anos e pouquinho, né? Eu fiz o concurso para cá. Eu sou carioca, primeiro me mudei para Minas Gerais, depois morei em Brasília durante um tempo, voltei para o Rio, numa cidade chamada Macaé, fiquei 3 anos lá e depois eu prestei o concurso para cá, para ser médica da família, em São José dos Campos, né? E me mudei, passei com meu marido e viemos para cá. Tem 4 anos e um pouquinho. Já acostumou aqui? Já. Eu costumo dizer que é difícil agora me acostumar no Rio de Janeiro de novo. Eu voltei esses dias no fim de semana para visitar minha mãe e muito difícil me acostumar lá. Eu acho que eu não tenho mais aquele ritmo de cidade maior, assim. E São José é uma cidade muito, muito boa, né? Que oferece muitos serviços. Uma cidade grande, né? Mas que tem tudo que a gente precisa. Mas não tão conturbada quanto o Rio de Janeiro, né? Então hoje eu tenho dificuldade de me acostumar no local de onde eu vim. Eu acho aqui bem melhor, então eu gosto muito. Você sabe que eu também, você falou em Rio de Janeiro, né? Eu sempre tive vontade de ir lá. Eu já fui quando eu era criança há muito tempo, né? Devia ter mais ou menos uns 10 a 12 anos. Sim. Hoje eu estou com
42. Hoje né? com 25, né, Marco? Cara de 25, né? Falando nisso, você sabia até, eu lembrei o dia do aniversário meu, porque foi o dia que foi no dia 26, né, que você veio aqui, né? Foi no dia 26, 26 isso. de agosto, né? Eu fiquei mais velhinho no dia 27. Nossa, né? nem te dei parabéns, Marco. Obrigado. E a gente começa a lembrar. Não, mas é o que eu estava falando do Rio de Janeiro, né? Sim. É uma cidade, como eles falam, tem um lugar muito lindo lá, né? Lá é muito bonito, né? Continua muito bonito. É que às vezes a pessoa fala assim, mas tem muitas pessoas que realmente... alguns falam assim, mas tal lugar não é legal. Não é que é legal, às vezes as pessoas que não têm Deus no coração. É verdade. Não é mesmo? É verdade. E acaba destruindo, porque lá eu vi, assim, a gente vê pela televisão, mas eu já pesquisei muita coisa e a gente vê que é lindo mesmo, né? Se a gente, muito bonito. Né? Às vezes, igual eu estava falando esse dia para um amigo aqui, até achei muito bonito alguma viagem que o pessoal faz assim para fora do Brasil, mas a gente tem tanto lugar até no próprio Brasil para visitar, para ver a beleza, né? Você sabe que eu penso isso também, Marco? Tanta gente, né, às vezes planeja aquela viagem enorme, né, para ir para fora. E o Brasil é tão grande, né? Se a gente for conhecer cada cantinho desse Brasil aqui, tem coisas tão bonitas, e às vezes até muito mais bonitas que lá fora, né? E o Rio de Janeiro é um lugar que eu posso te falar, é muito bonito, não só pelas praias, né, mas por tudo mesmo, né, mas infelizmente é o que você falou, as pessoas acabam não tendo Deus no coração e acabam estragando algumas coisas, né. Acaba, como diz aquele velho ditado, né, acaba até queimando o filme da cidade. É verdade, né? Queima mesmo. Porque hoje em dia, quando a pessoa acolhe Deus no coração, igual a irmã aqui, né, que estava vendo o testemunho dela lá do Espírito Santo, verdade, né. Verdade, eu ouvi. E a gente vê tantos lugares Deus, né, ele age e com a pessoa acolhendo, ela acaba sendo o espelho de Cristo para as pessoas, né? Sim. A face de Cristo começa a ser mostrada através do rosto da pessoa, porque igual eu comento, né, tem uma passagem lá em Gálatas 2:20 que fala assim, eu vivo, mas já não sou eu, não é um livro de Paulo, né? Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, quando a pessoa ela quer realmente, ela se deixa, né, Jesus agir na vida dela. Verdade. Deus, ele realiza maravilhas, né? Verdade. Quando a gente tem ouvidos, né, para ouvir e olhos para ver, né, Marco? É verdade. Ô, doutora, falando em Rio de Janeiro, né, você estava falando aí, eu gostaria de saber um pouquinho da sua infância. Sim. Posso falar assim, eu nasci no Rio, né, na capital mesmo, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é uma região da Zona Norte, é uma região mais pobre do Rio de Janeiro. Nasci numa família bem pobre, isso há 37 anos atrás, né? Eu fiz aniversário também 7 de setembro, Marco, um pouquinho depois de você. Dia do feriado. Dia do feriado. Olha que benção, no dia da independência. Já comemora tudo junto, né? Já comemora. Então nasci em 78, lá no Rio de Janeiro. E a minha primeira infância, até uns 6, 7 anos, foi uma infância bem difícil, uma infância bem pobre mesmo, né? Meu pai... Ele sempre vendia toalha na rua, meu pai sempre foi ambulante, minha mãe não trabalhava para cuidar de mim. E assim, sempre foi uma vida mais complicada. E aos 9 anos, como eu contei no programa da Alessandra, minha mãe veio a falecer. Ela foi diagnosticada quando eu tinha 8 anos com câncer de mama. Naquela época o tratamento era bem mais difícil, hoje a gente aprimorou muito isso, o tratamento do câncer é completamente diferente, ele ainda é sofrido, mas não tanto quanto era naquela época, né? Os quimioterápicos eram bem mais fortes, então ela sofreu bastante e durante um ano ela padeceu pela doença, né? E aos 9 ela veio a falecer e eu fiquei sozinha, na verdade ficamos eu e meu pai. E por 6 meses tivemos uma vida muito boa. Nesses 6 meses foi o melhor pai do mundo. Mas eu não sei o que aconteceu e te falo que até hoje não entendo, né, porque eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda. 6 meses depois ele me abandonou. Eu não sabia muito bem o que acontecia, eu estava estudando, né, na época. E eu acho que por ser criança mesmo eu não entendia muito bem o que acontecia com ele. Mas ele ficou diferente depois de um tempo, alguns meses, e depois de 6 meses ele saiu de casa e me abandonou trancada em casa, com a chave por fora. Eu fiquei trancada em casa. Nossa. Por 2 semanas, né, sem nada, sem energia, sem comida, sem telefone, sem água, sem nada. Olha. E como a minha família é toda do Paraná, tem parte em São Paulo, no interior de São Paulo, na região de Registro,
e parte do Paraná, e Paraná, muitos lugares, né? Principalmente Paranaguá. Os irmãos da minha mãe, a família do meu pai, é toda de São Paulo e Paraná. Então não tinha ninguém da família, né? Para que visse que eu estava ali. E eu fiquei 14 dias ali, acho que por volta de 14 dias, eu não sei exatamente, mas foram umas 2 semanas, eu acho, que eu fiquei nessa situação, sem nenhum tipo de alimentação e aguardando meu pai, né? Eu tinha esperanças do meu pai voltar nessa época ainda. Você tinha 9 anos? Eu tinha 9 anos, isso. Nossa. Foi quando ele saiu. E depois dessa saída dele, eu fiquei nesse período, eu achei que eu fosse morrer mesmo, sabe? Porque fica todo esse tempo, né? Depois de um período, eu já nem sentia mais fome, né? Depois de 7 dias, assim, a gente não sente mais. Tinha água, por isso que eu não morri. Então eu bebia água e eu estava certa de que eu ia morrer ali. Eu lembro como se fosse ontem mesmo, assim. Eu lembro que eu tinha certeza de que eu ia morrer se meu pai não chegasse. Eu não ia tentar fugir, eu não tentei abrir as janelas, não tentei abrir a porta, se arrombar, né? Não tentei. Então você ficou todo o tempo ali esperando a vinda do seu pai? Fiquei o tempo todo. Quando eu vi que estava tudo trancado, eu não tentei abrir de forma nenhuma, não me desesperei. Eu fiquei, não sei, eu acho que é o que eu falo, né, Marco? É Deus mesmo, sabe? Me deu uma calma naquela hora. E eu fiquei ali aguardando alguma obra de Deus mesmo, porque eu não tinha como sair dali. Ou então aguardando meu pai, né? Meu pai voltar. Mas a cada dia que passava, eu tinha menos esperança que essa volta acontecesse, né? Isso foi com 9 anos, Igual uma coisa, você sabe que veio na minha mente agora? Pode falar. O seu pai te abandonou naquele momento, né? Foi. Mas o seu pai, lá do céu... Meu pai é o momento que ele estava com você ali, a todo tempo, a cada segundo, e com os anjos dele, principalmente o seu anjo da guarda. Né? Teve ali aquele momento, Sim. Foi um momento crucial, né? Crucial, né? Onde que ele, todo momento ficou ali com você, dando força para você. Foi. E eu sentia isso, porque eu sentia uma paz muito grande, Marco. Apesar da situação toda, eu sentia uma paz muito grande e como se fosse um conforto mesmo, que só pode vir de Deus, dos anjos da guarda mesmo, porque eu estava completamente sozinha no escuro, né? E criança geralmente tem medo de escuro, eu tinha. E eu não sentia medo. Eu lembro que eu não sentia medo de nada, nem de morrer mesmo, eu não tinha medo disso. Mas e os amigos, assim, tipo, como que eles não deram falta de você? Como se você estava trancada ali em casa, o pessoal da escola, o pessoal os vizinhos ali não deram falta, sentiram sua falta? Olha, eu acredito que os vizinhos, eu morava numa vila, né? Então eu acredito que os vizinhos, eles tenham achado que não tinha ninguém na casa. Porque estava tudo muito calado, muito quieto. E todas as portas fechadas, né? As janelas fechadas por dentro, por fora. Então eu acredito que eles tenham pensado que nós tivéssemos saído dali, eu e meu pai. Mas os vizinhos não perceberam por isso, porque eu não fiz barulho, não fiz alarde nenhum. Mas na escola, com certeza, sentiram falta. Mas como não tinha como se comunicar comigo, né? Porque eu estava trancada e não tinha linha telefônica. Então ninguém conseguia se comunicar. Não. Você não tinha nenhum meio de comunicação, Não tinha celular na época, né? Nossa. Não existia isso. E o telefone fixo não funcionava. Eu lembro que por não ter nada, não ter energia, foi cortado tudo. Eu não me lembro se antes já tinha sido cortado, mas não tinha na época o telefone. Então eu não tinha nem como me comunicar com os colegas de escola, nada. E até hoje eu não sei como, porque eu fui resgatada, eu não sei como as pessoas souberam, os vizinhos souberam. Talvez até por algum telefonema de escola, né, algum diretor, alguém ter entrado em contato. Porque naquela época ali você já estudava, né? Estudava com... Certo, aí o pessoal deu falta de você, né? Acredito que sim, né? Com 9 anos eu estava na 5ª série, né? Então, com certeza sentiram falta e eu acredito que tenha sido a escola que tenha vindo atrás, sim. Tenha procurado vizinhos, enfim, né, que sentiram falta. E aí, eu lembro que depois dessas 2 semanas, os vizinhos da vila vieram. Um vizinho veio, logo depois chamou os outros. E aí sim, arrombaram a porta, né, arrombaram a janela e me resgataram lá. 2 semanas depois. Mas eu estava tão debilitada que eu nem perguntei quem avisou. Até hoje eu não sei, Marco. Não sei. É porque Deus ele iluminou até a pessoa, né, que ali, tipo, vê você ali naquela situação e foi lá, mesmo sem você saber, né? Sim, sim. Mas eu tenho certeza que até hoje também você reza por essa pessoa, né? Com certeza. Que foi o iluminado ali por Deus para
né? Pediu socorro, né? É verdade, é verdade. Eu oro por todos, sabe? Até Marco, assim, é o que eu falo, eu não tenho, né? Muitas pessoas perguntam pra mim, nossa, mas você deve guardar uma raiva muito grande do seu pai. Eu não tenho nenhuma raiva do meu pai, assim. Ele é vivo até hoje, ele mora no Rio de Janeiro. Não tenho raiva nenhuma. Ele é vivo, então? Ele é vivo, ele é vivo. Ele ainda é vendedor ambulante no Rio, na região da Tijuca, que é um bairro no Rio de Janeiro, da Zona Norte também. Ele é vivo, mas eu tive a oportunidade de procurá-lo. Eu cheguei a procurá-lo uma vez, depois de adulta, já quando eu passei na faculdade, né, passei na universidade, e ele não falou comigo. Então, assim, a opção de não conversar comigo foi dele. Mas eu não tenho raiva nenhuma dele, de forma nenhuma. Eu oro por ele para que ele fique bem, sabe? Sempre, nunca tive raiva, porque quando ele foi meu pai, na verdade ele é meu pai, mas quando ele foi presente, ele sempre foi o melhor pai do mundo. Então eu não tenho nenhuma mágoa dele. Não tenho. É isso, com uma coisa que você falou. Inclusive hoje eu toquei uma música hoje da Adriana, né, que chama Abraço de Pai, né? Quer dizer, muito tempo você teve esse abraço de pai várias vezes, né? Tive. E teve um momento que teve o abandono, né? Te abandonou, mas você, igual você falou, você não guardou mágoa, né? Não, nenhuma. Não tenho mágoa nenhuma dele. Muito pelo contrário, eu oro por ele para que ele fique bem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E aí você, né? Ele te abandonou, a sua mãe, a sua mãe mesmo, ela era viva, já tinha falecida, né? Ela faleceu, 6 meses antes do abandono. E aí como ficou o seu destino? Então, aí eu fui resgatada em casa pelos vizinhos. E esses vizinhos, conversando comigo, perguntaram se havia alguém que pudesse ficar comigo. Eu falei que não, porque eu não sabia, meus parentes eram todos de fora, né, do Paraná e São Paulo. Então eu mesma solicitei para esses vizinhos que eles me orientassem a algum orfanato, né, que me colocassem em algum orfanato para que eu pudesse continuar ali para tentar encontrar outra família. Então eles me colocaram no orfanato e ali eu fiquei durante um tempo, durante pelo menos um ano nesse orfanato. E passou na sua cabeça que você, porque tem muita criança, doutora Bianca, tem muita pessoa, criança, né, que vai para o orfanato, muitos são esquecidos, né? São. E marca muita gente, né, Marco? Porque a gente conhece outras crianças e quando a gente entra no orfanato com essa idade, né, de 9, 10 anos de idade, é muito complicado porque a gente já entra sabendo que não vai conseguir sair. É como se fosse uma certeza que você não vai sair dali. Porque todas as pessoas que entram em fila de adoção, enfim, elas entram querendo crianças até 1 ano, né? Na maioria das vezes bebês, ainda escolhem as características da criança que eles querem. Então era complicado. Uma criança de 9, é praticamente impossível essa criança ser adotada, né? Quando aconteceu esse momento da adoção e como foi? Então, eu permaneci durante 1 ano no orfanato, fiz vários amigos lá, lembro deles até hoje. Muitos foram adotados, conseguiram. E isso acabou me dando esperança, né? Ver que outras crianças eram adotadas e acabou me dando uma certa esperança lá. Até que eu recebi a visita de uma pessoa que eu falo que é o meu anjo da guarda, que é minha mãe hoje, que é viva até hoje, mora comigo. Ela foi uma pessoa que não tem muitas condições financeiras, ela é cabeleireira, ela é cabeleireira até hoje, minha mãe. Tem 74 anos e até hoje ela exerce ainda. E já tinha um filho, né, 11 anos mais velho que eu, mas ela se compadeceu e conversou comigo e falou, não, a partir de hoje você é minha filha. E aí ela me levou para casa, isso depois de 1 ano mais ou menos que eu já estava no orfanato. Nossa. E nesse momento que você foi assim, mas aí você foi morar com a sua mãe, né? Fui. Mas aí depois disso aí você não teve então mais contato com o seu pai? Olha, até cheguei a ter um contato com meu pai. Ele me ligou. Eu fui para casa da minha mãe hoje, né? Que se chama Joana. E ela era casada na época. Meu pai adotivo já é falecido. E tinha esse filho que era 11 anos mais... 11 anos mais velho que eu. E aí, nessa casa, depois de mais ou menos 1 ano que eu estava nessa casa, 1 ou 2 anos, não me lembro exatamente, o meu pai entrou em contato por telefone comigo, né? E querendo falar comigo e perguntando por que eu não voltava para morar com ele, enfim. Só que assim, Marco, é uma situação muito difícil, porque eu já estava... Quando eu fui adotada, essa minha mãe
perguntou para mim, você quer estudar, você quer trabalhar? Eu falei, olha, eu quero estudar, se fosse possível estudar. Então ela me colocou numa escola pública, né? Porque a gente não tinha condições mesmo, entrei numa escola pública e ela pagava um curso de inglês para mim na época e falou, olha, eu queria, se você for estudar, eu queria que você levasse a sério, né? Que você conseguisse crescer como pessoa, mas se você não quiser estudar, ela sempre me deixou muito livre, se você não quiser estudar, quiser trabalhar, eu também vou te apoiar, né? Não tem problema, se você quiser fazer um curso técnico, então ela sempre me deixou muito livre para isso. E eu falei, não, mãe, eu gostaria de terminar os estudos e fazer uma faculdade. Então ela sempre apoiou muito essa minha decisão e assim, me ajudou pra caramba. Então, nesse primeiro ano, foi difícil a adaptação na escola, né, o curso de inglês, tudo. Mas eu estava feliz, sabe, com a minha nova família. Então, quando meu pai entrou em contato, eu falei, pai, eu não tenho condições, porque meu pai, ele começou a se envolver, aí sim eu descobri, né, algumas coisas do meu pai. Ele começou a se envolver com drogas, né? Meu pai traficava, ele trazia drogas para São Paulo, para o interior de São Paulo. E eu achava que ele tinha uma empresa de concertos de televisão e, na verdade, meu pai, ele lidava com drogas e já era usuário de drogas. E eu acabei descobrindo isso depois, né? Depois de um tempo, com os vizinhos mesmo que falavam e eu ouvia determinadas coisas também. Então eu falei pro meu pai, pai, eu não tenho futuro com você, né? Se você gosta de mim, me deixa seguir minha nova vida, né? Então depois disso foi o único contato. Ele chorou bastante, mas não falou mais nada e depois disso ele não entrou mais em contato comigo. E a sua mãe adotiva, como que é? A minha mãe adotiva, ela é um amor de pessoa, né? Ela sempre foi muito rígida. A minha criação ela foi muito rígida, né? Desde criança, na verdade, porque como eu sou descendente de japoneses, a criação ela geralmente é muito rígida. Então eu sempre tive essa criação. E a minha mãe adotiva, ela também sempre foi muito, muito rígida com isso, né? Com o estudo, com o trabalho. E hoje eu agradeço muito por ela ter sido assim, porque se ela não tivesse sido, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Mas é uma pessoa muito companheira, minha melhor amiga, né? Hoje, e mora comigo até hoje. Aqui, ela veio para São José para morar comigo. Tá, mora com você. Ela mora comigo em São José. Ela até tem Ela é do Rio também. Ela é do Rio. Ela tem uma casa lá no Rio, onde ela às vezes fica para ter contato com o filho dela, né, que é casado também. Ela tem netos desse filho, então ela vai para o Rio de vez em quando. Ela está agora no momento no Rio, não está aqui em São José, mas depois ela volta e fica a maior parte do tempo comigo. Então, doutora Bianca, então aí você, né, você foi adotada, igual você falou, né, sua mãe muito gente boa, né? Assim, ela é. Né, e aí, como foi aí a partir daí que você, igual você falou, você decidiu estudar? Você foi em uma escola paga mesmo, escola normal? Não, escola pública. Pública? Escola pública, Como sim. que foi essa trajetória na escola pública? Foi interessante, porque quando eu fui abandonada, eu estudava em escola particular, né? Mas depois da minha adoção, eu fui para a escola pública, porque minha mãe não tinha condições de pagar. Mas o meu irmão, ele sempre estudou em escolas, numa escola boa, né? Que é uma escola que se chama São Bento, no Rio, que é dos beneditinos, né, dos monges beneditinos. Hoje é uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. E ele tinha bolsa lá, então por isso que ele estudava nessa escola. Então o que aconteceu? Eu estudava na escola do governo, mas eu sempre pegava a matéria dele, pegava os livros dele e estudava além do que eu aprendia nas escolas, né, na escola normal. Então eu levei bem, só que sempre tentando me esforçar para aprender um pouco mais do que eu aprendia naquela escola municipal, né? Então eu pegava os livros dele, ele me ensinava muito, me dava aula particular, tudo. Olha que benção, então ele me ajudou pra caramba. E o interessante é igual você falou, né? Você não ficou parada no tempo, né? Você aproveitou todo até o próprio material que o seu irmão tinha, né? Sim, para poder adquirir mais conhecimento, né? É verdade. E isso tenho certeza que hoje tudo aquilo que você fez lá atrás, você vê o fruto que deu, né? Porque foi algumas ajuda a mais, né, para você, né? Foi. Igual você falou também, que seu irmão também te ajudou, ele deu aula particular para você também, né? Sim, e meu irmão ele acreditou muito, né? Porque quando eu falei que gostaria de ser médica,
as pessoas da minha família não acreditaram muito, né? Inclusive minha mãe mesmo, ela falava, não, você né, tenta fazer outra coisa. Ou então a gente estava naquela época em que tinha muitas pessoas descendentes de japoneses indo para o Japão para trabalhar, para conseguir dinheiro. Então ela falou, por que você não faz isso? Porque se você tentar fazer medicina vai ser muito difícil, você não vai conseguir passar. E eu não sei porque desde os 9 anos o que eu quero fazer, quis fazer sempre foi medicina. Eu nunca quis fazer outra coisa. Eu sempre quis tentar fazer alguma coisa que cuidasse do outro, né? Então, eu tinha isso na minha cabeça desde os 9 anos. Desde antes até mesmo do falecimento da minha mãe. Eu queria fazer medicina. E foi um sonho que eu vi meio que perdido quando tudo isso aconteceu. Quando eu fui adotada, eu retomei esse sonho e queria realmente fazer e sempre me empenhei muito em fazer. E ele foi uma das pessoas que acreditou nisso. Ele falou, por que não, né? Estuda, tenta procurar alguma coisa a mais, enfim, eu te ajudo. E era difícil, sabe, Marco? Porque era uma discrepância muito grande entre uma escola e outra, sabe? Então foi bem complicado, assim, seguir uma outra escola. Então ele chegava em casa, ele me passava todas as informações, me ajudava muito e acreditou principalmente nesse sonho. Quando você chegou, assim, para sua mãe, assim, né? Sua mãe adotiva, né? Chegou... Mãe, eu quero ser médica. Ela acreditou? Como que foi? Não acreditou, Marco. Não acreditou? Não acreditou. Vou ser bem sincera, ela não acreditou. Ela tentava me convencer a fazer alguma coisa mais simples. Assim. Ela falava, não, filha, medicina é complicado, a mãe não tem dinheiro para pagar, né, um estudo para que você consiga fazer. Até porque se tem aquela ideia, né, Marco, como eu falei no outro programa, de que quem é médico tem um berço de ouro, de que, né, saiu de uma escola muito conceituada. Então, como eu não tinha essa condição de ter uma escola conceituada, e eu teria que necessariamente que passar para uma universidade pública, porque a gente não tinha recursos para uma faculdade particular, ficava mais complicado ainda, né, porque uma faculdade particular hoje já é difícil você conseguir entrar. Tem uma faculdade que é caro, né? É caro demais. Hoje a mensalidade está por volta de R$8.000, né, para fazer medicina. E para passar nessas faculdades também não é fácil. Então, na faculdade particular, então imagina na faculdade pública, né? Então, se tinha a ideia de que na faculdade pública, se tem até hoje, né? A ideia de que só entra quem sai de uma escola muito boa, por exemplo, Poliedro aqui, o Objetivo, né? E então ela não tinha essa esperança. Ela achava que não era possível. Sabe que uma coisa vem na minha mente, doutor? Pode falar. Uma coisa que eu sei que até meu irmão, né? O meu irmão, ele estava comentando esses dias em casa e você falou uma coisa aí, veio na minha mente agora. Ele paga a escola particular, né? Paga a escola particular pro filho dele. Sim. Igual você né? Estudou escola pública. Foi. Né? E tem gente hoje em dia que o pai e a mãe pagam escola particular, né? O pai e a mãe soa e não dá valor. Não dá valor, né? Não dá valor. E eu vejo isso no caso do meu sobrinho. Meu sobrinho, ele não liga, só quer saber de jogar videogame. Ah, né? meu Deus. Então, é coisa que ele está com 14 anos, né? Sim. E muitos vão em bala pelos amigos, né? Porque os amigos são só nessa hora, e na hora que a gente precisa, pula fora, né? É verdade. Então, eu fico imaginando assim, igual você falou que estudou em escola pública. Sim. Eu fico igual você estava falando aí, estava passando um filme na minha cabeça aqui, né? Quantas noites de sono você, perdeu entre aspas, né? Ganhou, né? Ganhou, né? Ganhou. Porque quantas noites você passou em claro, né? Nossa, Marco, nem tenho ideia. Porque eu passo a noite em claro estudando desde que eu me conheço por gente, mesmo. Porque eu comecei a me preparar para o vestibular desde o momento em que eu fui adotada. Então eu praticamente não tive a adolescência de sair, assim. Eu nunca senti essa necessidade mesmo, Marco. Nunca tive essa necessidade de sair, enfim, de ter lazer, assim, eu nunca tive isso. Eu gosto ainda, né, de ler muito, então eu lia muito. O que eu pedia era para minha mãe comprar livros para mim, livros assim fora da parte escolar. Então eu gostava de ler, gostava de ouvir música, então eu ficava na maior parte do tempo ouvindo música, lendo, em casa mesmo. Tinha meus amigos da escola, mas eu não era de sair. Né? Então eu nunca senti essa necessidade de sair, assim. Então eu já perdi a conta de quantas noites eu passei em claro, porque na faculdade piorou ainda. Não é fácil. Eu tenho um sobrinho meu que ele estava estudando
Ele é fisioterapeuta, né? Sim. E eu vi os estudos dele lá, muita coisa. Falei, meu Deus, e ele passava várias noites também, assim, acordado. A gente passava na faculdade, a gente até tomava Coca-Cola com café para ficar acordado, porque a gente não conseguia, né? Porque eram noites e noites que a gente virava. Em compensação, o resultado vem depois, né? Vem depois, né? A gente tem que ter isso, até para os adolescentes, né? Que hoje estudam. O seu sobrinho mesmo que você citou, né? Acho que falta só essa visão de que tudo que a gente conquista, tudo que a gente, como você falou, perde, entre aspas, né? Na adolescência, a gente perde às vezes o convívio, a gente perde o lazer. Você não está perdendo, né? Você está ganhando, isso é para você. Até inclusive mesmo, meu irmão ficou muito chateado, porque ele comentou comigo, falou assim, olha Marco, inclusive agora no Dia dos Pais que passou, ele foi mandado embora, né? Nossa, seu irmão? Ele foi mandado embora nesse último corte que teve da GM. Inclusive foi no Dia dos Pais, né? Caramba! Foi no Dia dos Pais, aí esse foi o presente do Dia dos Pais que a gente que ganhou, né? Não só foi 800 pessoas mandadas embora. Nossa! Né? Então falou, agora como que eu vou pagar? Eu vou ter que colocar numa escola pública. Estava pagando, se eu não me engano, 600, 700 reais. Nossa, né? Marco. Então, é igual eu falei, não é fácil, né? A pessoa tem que aproveitar mesmo, se o pai e a mãe estão pagando, né? Tem essa oportunidade de pagar, porque não são todos, né? Não são todos. Então tem que aproveitar. Ô doutora, deixa eu perguntar assim, hoje em dia você está exercendo a medicina da família, né? Isso, hoje eu exerço a medicina da família, que, né, a gente chama de estratégia de saúde da família, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, eu vim para São José num concurso de 40 horas, né, que geralmente o Ministério da Saúde preconiza que seja 40 horas. Hoje já se aceita 32 até 20 horas em UBSs diferentes, mas quando eu prestei o concurso de 40 horas aqui em São José, eu e meu marido, né? E desde então trabalhamos na estratégia. A estratégia de saúde da família, ela é um programa do governo diferenciado, já que já existe há mais de 10 anos, mas em São José é um projeto novo. Nós fomos os primeiros médicos a entrar nesse projeto. E a ideia do projeto é a gente fazer o atendimento da família inteira, né, e ter aquele bairro, né, tanto que a gente não abrange a cidade inteira. Cada médico da estratégia de saúde da família abrange uma população entre 4.500 a 5.000 habitantes, né? Existe um máximo de habitantes naquele local que você pode fazer o atendimento. Então, cada médico é responsável por uma área, né, por um bairro, geralmente, ou por um ou dois bairros, contanto que o número de habitantes fique no máximo entre 4.500 a 5.000 habitantes. Então, eu trabalhei na região do Freitas, do bairro dos Freitas, ali na zona norte de São José. Fiquei 4 anos lá. E a estratégia, ela vê isso. A gente conhece a família, o ambiente familiar, por quê? Nós atendemos gestantes, nós fazemos pré-natal, então atendemos as gestantes. Logo após a criança nascer, nós fazemos a puericultura e acompanhamos essa criança durante sua vida toda, né? Fazemos o atendimento da pediatria, né, que é a criança um pouquinho maior, a puericultura, que é a criança um pouco menor. Fazemos também o atendimento clínico normal e fazemos visitas domiciliares, então acompanhamos os pacientes em casa. E aí podemos assim conhecer o problema social do paciente. Muitas vezes o paciente ele chega para você com uma queixa, e essa queixa ela não por exemplo, uma dor de cabeça, uma cefaleia que a gente chama, né? E muitas vezes essa cefaleia, ela não você vai procurar na família, entra na casa do paciente, fica amiga do paciente, você trata a mãe desse paciente, o filho desse paciente, e você acaba conhecendo a estrutura familiar daquela pessoa. E muitas vezes essa dor de cabeça é um filho que está no tráfico, é um filho que acabou de falecer, né? É um marido que bate nela. Então, assim, são várias coisas que você acaba sabendo, porque todos são seus pacientes, então você acaba entrando naquela estrutura familiar e entendendo um pouco melhor o que acontece ali. Então, o seu trabalho ele não fica restrito à parte técnica da medicina, né? Você abrange uma gama de conhecimentos maior. Você consegue ver a parte social desse paciente, ver a parte, né, familiar desse paciente. Então, a gente trata o paciente como um todo. Isso que é legal da estratégia, né? Porque a gente, no atendimento só de 15 minutos, em que você conversa com o paciente e ele vai embora, você não tem essa abertura. E na estratégia, não. Como a gente atende aqueles mesmos 5.000, você acaba conhecendo bem, depois de um tempo, todas as famílias, né? Eu lembrei que numa pessoa também, você falou né, daqui a pouco eu quero saber um pouco mais sobre isso aí. Eu lembrei de uma médica que também fazia essas visitas. Foi uma médica que me pelo menos assim, um tempo, né,
tenho um carinho muito enorme por ela. Ela trabalhava no SUS, É. doutora Marico. Ah, a doutora Marico. Eu não sei se ela se aposentou, a doutora Marico, mas já ouvi E falar ela, dela. lá há muito tempo atrás, quando eu até não estava bem, ela ajudou a cuidar, né? Melhorei, Sim, né? sim. Cuidou até do meu pai no tempo que meu pai estava também passando por uma fase ruim. Até meu pai hoje é falecido, faz 7 anos, né? Sim. E ela ajudou a cuidar, foi fazer visita em casa, Olha com que uma legal. equipe, né? Que legal. Ela até que era do postinho aqui do lado, né? Aqui do satélite, Aqui do né? satélite, né? Porque Marco, na época, acho que nessa época, e existe até hoje ainda, tá? Porque a estratégia de saúde da família ela não chegou a abranger a cidade de São José dos Campos inteira. Existe uma grande parte da Zona Leste, da Zona Norte e da Zona Sul que já tem estratégia de saúde da família. Mas não são todas as UBSs que funcionam como estratégia. Então, nessas UBSs, a gente tem um programa de atendimento domiciliar, que é o médico responsável por fazer as visitas, né, nos pacientes acamados daquela região. Então, permanece esse programa ainda do governo, nos locais onde não há estratégia, né? Nos locais onde há estratégia, é o médico da própria estratégia que vai fazer a visita na sua área de abrangência. Como que acontece esse agendamento? O agendamento das visitas? Isso. Olha, o agendamento das visitas acontece de acordo com critérios clínicos e sociais também, né? Por exemplo, a prioridade é de pacientes acamados, né? Que não conseguem ir até o posto de saúde. Por deficiências mesmo, aquele sequelado de um derrame, que não consegue deambular, não consegue andar para ir. Mas também não existe um critério específico. Esse é o maior critério, o paciente acamado. Mas, por exemplo, um paciente que tem 102 anos, né, que já está fragilizado, ele anda, mas ele já é fragilizado pela própria idade, ele também entra nos critérios de visita domiciliária, a gente vai visitar. Um dos critérios também, não é critério, mas uma das características que faz a gente ir à casa do paciente é ele morar muito longe, por exemplo. Então, eu trabalhava na região dos Freitas e ali não tinha um local muito longínquo, assim. Mas tinha uma área que era coberta por uma outra médica que era complicada, que era a região de Água Soca, Turvo, né, que é uma área muito distante, então as pessoas elas não conseguiam sair de lá. Então pessoas assim idosas, um pouco fragilizadas, que poderiam ir a um posto de saúde caso fosse no centro, aqui no satélite, elas não conseguem ir ali, porque é muito longe, uma área rural, então também entram no critério de visita domiciliar, então a gente acabava visitando. Então a gente visitava praticamente essas pessoas, as fragilizadas, as idosas, as que não conseguem deambular, não conseguem andar, ou as que moram muito distante, né, ou acidentadas, por exemplo, né, que não conseguem sair de casa. Mas é praticamente quem não consegue vir ao posto de saúde. Inclusive, doutora, eu fiquei sabendo de uma coisa. Pode falar. Fiquei sabendo que você, no horário de folga também, está ali fazendo visita, se preocupa mesmo com o paciente. Sim, é uma coisa que eu faço, Marco, já há 13 anos. Né? Eu sou formada há 13 anos. Depois disso fiz 2 residências, fiz uma residência em clínica médica, fiz uma residência em hematologia, trabalhei no Rio, né, falando um pouco da minha história, eu trabalhei no Rio de Janeiro, na capital, em CTI, em emergência, nunca tinha trabalhado em ambulatório, né? Sempre trabalhei em atendimento de CTI e emergência, então sempre a nível hospitalar, né? Eu nunca fiz atendimento da população, mas mesmo esses pacientes internados, eu sempre dei o meu telefone pessoal para os meus pacientes, eles sempre tiveram. Então aí teve uma confiança, né? Eu sempre tive esse cuidado de passar, mesmo independente desse paciente ser do SUS ou paciente particular, porque eu atendi nos 2 no Rio de Janeiro, eu dava o meu telefone, até mesmo em emergência, né? Eles tinham o meu telefone caso necessitassem de alguma coisa. Então sempre foi assim, até antes da época do Facebook, porque hoje, né, a gente tem essa facilidade de ter o Facebook, de ter o WhatsApp, não tinha isso na época. Muito rápido as coisas. Hoje né? Muito rápido, né, muito prático. E naquela época não, era só telefone mesmo. E eu sempre dei. Então, você fazia visita, acabava ficando amiga dos pacientes, né? Tenho muitos amigos que são pacientes hoje, inclusive tem pessoas aqui no estúdio hoje que são meus pacientes, do Parque Industrial, um grande amigo meu que é o João tá aí, e a nossa amizade nasceu da relação médico-paciente, ele é meu paciente do Parque Industrial. A mãe dele é minha paciente também. Então a gente acabou criando um vínculo de amizade muito grande. Olha, isso é bem legal, hein? É bem legal. É porque hoje em dia é muito difícil ver isso, né, doutora? Eu te confesso que eu não vejo isso, é muito raro. Mas é uma coisa minha mesmo. Eu até sou vista como meio louca, assim, sabe, Marco? Não, mas você sabe que ontem
Vou falar uma coisa para você. Sabe que ontem eu estava assistindo um pedacinho do Tony Brady? Assim, E eu vi uma parte lá que... Aí eu vi, você estava conversando com ele pelo telefone, né? sim. E eu vi a hora que o povo lá estava manifestando lá, tipo... falando de você, que né, o seu bem lá, né, da sua volta, Verdade, né? verdade. Eu achei muito legal a gente ver como você é querida ali pelo povo, né? Isso foi uma surpresa para mim também, sabe, Marco? Porque eu fiquei, como eu te falei, eu fiquei 4 anos nesse bairro, que é o bairro dos Freitas, ali na região do Buquirinha. E depois de um tempo, por questões administrativas, eu tive que ser transferida para a UBS do Alto da Ponte, onde hoje eu permaneço fazendo estratégia de saúde da família também. E trabalho em mais 6 UBSs, mas não como estratégia, trabalho fazendo atendimento clínico. Mas como estratégia lá no Alto da Ponte, faço 40 horas lá. E quando eu saí, houve uma manifestação muito grande da população. E assim, até dessa forma que eu conheci o Tony Blade, porque eu não conhecia, eu acabei conhecendo porque os pacientes acionaram o Tony Blade para que fizesse a reportagem, né, de que eles estavam pedindo a médica de volta. E fizeram cartaz, pararam rua. Olha que legal. E eu achei aquilo incrível, assim. E até hoje eles manifestam, chamam o secretário de saúde, tentam a minha volta. Até hoje eu tenho contato com esses pacientes e todos eles têm meu telefone. Hoje, como eu te falei, é mais fácil porque eles têm meu Facebook, então me mandam recado por Messenger, WhatsApp. Então eu tenho contato com esses pacientes até hoje, que eram meus pacientes do bairro dos Freitas. Por isso, por essa facilidade de ter o contato, de eu dar meu telefone para esses pacientes, né? Mas continuo amigos, né? Continuo ainda conversando com eles por telefone. E eu vejo a luta deles até hoje para me trazer de volta, né? Muitos deixaram até de ir ao posto de saúde porque eu não estou mais lá. Nossa. E eu falo para eles, não, gente, tem que ir, né? Já tem um médico lá, tem que ir. Já estão fazendo acompanhamento também, né? Então, alguns querem se mudar para o Alto da Ponte, porque eu queria uma amizade muito grande, né, Marco? Não é nem só pela questão médica, a gente cria uma amizade, um vínculo, né? Então ele se sente perdendo alguém da família dele, né? Porque já eram 4 anos que eu estava dentro da casa daquela pessoa. Então ele sente que perdeu um familiar, né? Inclusive, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço, né, pro Antônio. Ele é o cunhado meu, mora lá no Buquirinha. Ele mandou um abraço para você. Obrigada. Ontem eu falei para ele, né, que você estaria aqui, porque eu estava lá ontem mexendo no computador, né? Aí ele viu sua foto lá, né, que tava arrumando para convidar o pessoal para o programa de hoje, né? Sim, sim. E ele viu, falou, a doutora Bianca, eu conheço ela. Olha. Então ele mandou um abraço para você, o Antônio, né? Ele é o meu cunhado. Um abraço, Antônio. A minha esposa morava lá no Buquirinha também, na família dela, lá no Buquirinha 2, né? Olha aí só. Ele já sempre vai ali também. Então eu quero mandar um abraço para o Antônio, para todos os seus familiares que moram lá no Buquirinha, Marco. E deixa eu perguntar, aí você tem o povo, né, fez essa manifestação assim, mas o que passa no seu coração quando você vê ali o povão, né, com essa vontade de você estar de novo ali atuando ali? Olha, Marco, é complicado, né? Eu sinto, é uma tristeza, sabe? Parece que eu perdi uma família enorme, assim. É isso que eu sinto. Me dá, ao mesmo tempo que eu fico triste por ver, né, que eles estão tristes, que eles querem o meu serviço de volta, querem meu atendimento de volta. Ao mesmo tempo eu fico feliz, assim, por saber que tantas pessoas gostam de mim, né? Eu não tinha ideia até esse Isso momento. é legal porque eu tenho certeza que você vendo essas coisas, isso te dá um motivo cada vez, né? Cada dia, cada minuto, dessa vontade de você exercer com amor essa profissão de médica, né? Sim, é verdade, é verdade. Eu passei por muitas dificuldades na prefeitura, sabe, Marco? Nesse período de transferência, eu tive muitas dificuldades, até relatei para a Alessandra no outro programa, né, sobre as perseguições. Eu fui muito perseguida. Acho que talvez, não sei, pelo atendimento, não sei exatamente o motivo, mas eu sofri bastante. Então foi num momento, a população pediu meu retorno e me deu esse privilégio, né, de ser uma pessoa querida num momento muito difícil que eu estava passando, sabe, de perseguição, tudo. Então eu acho que isso me deu forças para continuar, né? Como você falou, me deu forças para exercer minha função com muito mais amor, né? Com muito mais dedicação, sabe? Então foi num momento importante, eles me deram força para continuar em pé. O pessoal, quando eles observam algo bom, eles sabem que aquilo ali está ajudando, eles lutam pelo direito, né? Lutam. E isso foi uma coisa inédita, né? Como o próprio Tony Blade falou, a gente nunca viu isso, eu nunca tinha visto isso. Então, eu me sinto privilegiada, né? Me sinto privilegiada por Deus de ter uma população que gosta tanto de mim, que me tem como uma pessoa tão querida. Porque é muito difícil hoje, a gente vê hoje muito, Marco, as pessoas pedirem para o médico sair, né? É verdade, já e a gente não vê manifestação pedindo para o médico voltar, né? Então, isso é muito difícil. Então,
Então eu fiquei muito, muito feliz, me sinto uma pessoa escolhida por Deus mesmo. Projeto, né, e estratégia da família é o nome que você utiliza, né, para auxiliar todo mundo, né? É esse projeto, essa estratégia que eu te falei, né, que a gente tenta dar uma cobertura maior para cada paciente, uma atenção maior. E essa comunicação que você tem com o paciente, igual você falou também, cada um deles tem todos os seus contatos, né? Eles têm meu telefone, tem meu Facebook, tem meu WhatsApp, então eu dou para eles para que eles possam... Você chegou a algum momento, assim, tipo, sei lá, de algum momento, assim, tipo, de noite, bem de tarde, assim, tarde da noite, recebeu algum recado de emergência? Já várias vezes, Marco. Recebo, né? Até hoje. Recebo. Às vezes eu não consigo responder, é o que eu falo para os pacientes, né? Quando eu estou no trabalho, principalmente. Às vezes eu tenho uma dificuldade de responder porque eu estou trabalhando mesmo. Mas estando em casa, meu marido sabe disso, ele está presente no estúdio também. Eu geralmente recebo entre 100 e 150 mensagens por dia. E eu respondo todas. Eu posso demorar um pouquinho, mas até o final do dia eu respondo. Mas pode acontecer, sim, já aconteceu, de ter ligação 1h da manhã, de ter né, ligação mesmo. Porque a pessoa estava desesperada, né? Ela estava gestante e tinha perdido o neném. Então ela entrou em desespero e falou para mim, ela ligou por volta de 1h da manhã e falou: olha, doutora, eu não tinha para quem ligar, eu não sabia para quem ligar, então eu liguei para a senhora me ajudar, né? Então aí a gente conversa com a pessoa e só naquela conversa ela já estabiliza, né? Pelo menos um pouquinho, ela já tem uma palavra amiga. Então às vezes você com pouco, Marco, consegue ajudar muita coisa, né? E nem sempre você precisa do conhecimento técnico, né? O conhecimento de médico em si, não é o que você estudou nos livros, sabe? Muitas vezes o paciente ele precisa de uma palavra amiga. Então acho que o médico ele tem que ter na cabeça dele isso. Ele não veio para curar ninguém, né? Até porque nós somos intermediários, né? Nós somos instrumentos de Jesus na cura, né? Então nós não podemos ter pretensão de que nós estamos ali e vamos curar, enfim. O que nós podemos dar é um conforto, né? Retirar a dor desse paciente, que muitas vezes é uma dor na alma, né? Não é uma dor física. E a gente tem essa possibilidade, né? De uma palavra, né? Ele confia em você. Então, numa palavra amiga, numa palavra de conforto, você conseguir tirar um pouco daquela dor daquele paciente. Só isso já te faz um ótimo médico, né? Então, você não precisa só da parte técnica. Eu acho que a gente tem que ter um coração aberto para poder ajudar as pessoas no que elas mais precisam, e muitas vezes são dores da alma. É verdade, às vezes tem coisa também que basta até uma palavra, né? Sim. Eu vejo isso nos pacientes, basta uma palavra. Tem pessoas que me mandam mensagens e perguntam: doutora, o que eu faço? Meu filho saiu de casa. E às vezes eu só falo: calma, faz uma oração, né, aguarda. E aí depois a pessoa me manda uma mensagem: olha, acabou de chegar, sabe, veio. Então assim, acabou. Da parte médica mesmo, técnica, eu não fiz nada. Eu fui uma amiga para aquele paciente, né? Então é isso, a gente tem a consciência de que a gente tem ali, né? Os nossos pacientes são nossos semelhantes, a gente está ali para ajudar. E se a gente tiver essa consciência, a gente ajuda muito mais do que ajudaria se ficasse preso só à parte técnica. É isso aí. Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Lembrando aí que você está ouvindo o programa Domingo com Cristo, né? Até às 23 horas aqui na Rádio Pés de Cristo. E você pode participar pelo 12997-127800. Estamos aqui, né, numa entrevista com a doutora Bianca. Lembrando aí que você também, né, quiser fazer uma pergunta, você pode mandar a sua pergunta aqui no WhatsApp da Rádio Pés de Cristo, ok? Lembrando também que tem o telefone 39332570. É o telefone aí da Rádio Pés de Cristo. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, né, para o Valde Carlos, que está conectado ouvindo a Rádio Pés de Cristo. A Maria José, lá de Recife, Recife, né, está ouvindo a Rádio Pés de Cristo. A Maria Benedicta Simões, né, de Jacareí, também participando, interagindo. A Marina de São Paulo também interagindo, aí, dando seu boa noite. Ó, é o seguinte, participa, né, no final aí do programa aí. Você pode levar aí, né, o super CD do cantor Ricardo Ferrara, ok? É um cantor católico, né? Então você pode interagir pelo Zap da Rádio Pé de Cristo, 12997-127800, ok? Web Rádio Pés de Cristo está apresentando o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. Ô, doutora Bianca, uma coisa só que você falou, até no outro programa que eu estava ouvindo, né? Sim. E uma coisa que me marcou legal, assim, que eu estava ouvindo o programa e ouvi, até inclusive ontem ouvi o programa de novo.
Você falou assim que tem muitos médicos, né, que realmente, tipo assim, ele acha que é ele que cura. Né? Tem muitos. Né? E você falou que depois que você se formou médica, que você acaba descobrindo que você é realmente um auxiliar, né? De Deus, verdade. Né? É verdade, Marco, porque quando a gente está na faculdade, a gente é treinado, assim, né? A gente tem aquela gana de que vai curar, a gente acha que vai curar todo mundo. E quando a gente sai da faculdade, que a gente entra realmente na vida prática, quando a gente começa a residência, quando a gente começa a ver, entrar em contato direto com os pacientes e ser responsável por esses pacientes, é que a gente percebe que a gente começa a perceber em cada caso que não somos nós, né? Sabe por quê, Marco? Por exemplo, eu tenho um exemplo de um paciente, uma criança, que a gente não tinha esperança nenhuma de que ela fosse viver. Como eu te falei, eu fiz hematologia, então a gente tratava muito a leucemia, linfoma, doenças graves, né? Tanto em criança quanto em adulto. Então, assim, não só com essa criança, mas também com adultos, eu vi a mesma história. A gente, pelo livro, se a gente fosse lá tecnicamente pelo livro, qual a possibilidade daquela doença, daquela criança, daquele adulto, qual a possibilidade dele ser curado diante daquela doença e diante daquele tratamento que ele estava ali, naquelas condições que ele estava. Se a gente fosse ao livro, seria 0%, não teria possibilidade desse paciente viver. E o que a gente via muitas vezes é o paciente, ele com a fé dele, né? E geralmente o paciente, quando ele está nesse risco de morte, ele chega muito próximo de Deus, né? É verdade. Então é a hora da dor, né? Que é quando ele vem pela dor. Então ele começa a se aproximar e ele ora, e ele começa a ter fé e você vê a transformação daquela pessoa. Então, assim, muitas vezes a doença ela é uma transformação, ela é uma oportunidade para aquela pessoa, para que ela se modifique, para que ela reforce sua fé, né? Então a gente via muito isso e acabava que passava para a gente isso, essa fé, né? Que fé é essa que esse paciente saiu da parte técnica e ele conseguiu sobreviver e está bem? Tem pessoas que eu sei que hoje estão bem. Tem um amigo meu médico que fez o diagnóstico de leucemia quando ele estava fazendo residência comigo, e uma leucemia que é incurável em adulto. E ele hoje ele está bem. Hoje ele é de uma igreja. E está muito bem, já se passaram aí 12 anos, a expectativa de vida para ele era 0 em 5 anos, e ele está bem, teve ainda 3 filhos depois da quimioterapia, da radioterapia, e está muito feliz, né? Então, e eu vi a proximidade que ele começou a ter com Deus, com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. Foi uma coisa incrível, a transformação dele como pessoa, sabe? E quando a pessoa, Deus, ele age na pessoa, né? Ele age... Você vê que ele transforma, né? Transforma. E uma coisa, só falar uma coisa para você, até comentei com você fora do ar, né? Eu comentei que eu já passei por 9 cirurgias, né? Comentou. Até só uma coisa, assim, não vou falar aqui, alguns ouvintes já acompanhou o testemunho, mas eu não vou falar por causa da entrevista, mas só falar uma coisa. No dia mesmo da minha cirurgia, sabe o que aconteceu? Uma coisa que ninguém acredita, até eu depois eu fiquei sabendo e não acreditei. O quê? Enquanto a médica estava me operando, a médica, a doutora Gisele, né? Ela também fiquei sabendo depois que ela era católica também, né? Sim. Ela, o pai dela. Mas a secretária, todas as secretárias eram evangélicas. É mesmo? E na hora que eu estava na cirurgia, elas pararam ali, se reuniram num quartinho e foram orar por mim ali. Olha que coisa bonita. Sabe? Então, isso foi assim muito marcante. E até a médica mesmo, né? Ela passou para mim pelo trabalho dela, assim, a fé dela, que eu consegui observar através do jeito que ela trabalhava, eu consegui enxergar Cristo nela. Então é a mesma coisa, né? Igual você comentou, né? O paciente, ele enxerga Jesus no médico, né? Quando o médico, ele quando ele vai trabalhar, ele fala assim, olha, que eu seja um instrumento. Que eu seja um instrumento. Um instrumento de ti para as pessoas. Sim. Né? E acho que é essa humildade que a gente tem que ter, né? De que nós somos instrumentos de Jesus, instrumentos de Deus, e vamos fazer o possível dentro da nossa capacidade para levar o conforto para esse paciente. Ô, doutora, olha, você luta, né, e supera cada dia por ser diferente, pelo carinho e amor dessa profissão. Sim, sim. E não é fácil, né? Não,
Não é fácil, não é fácil porque é aquilo que eu te falei, Marco. Eu sempre me dediquei muito, fora do horário, né? Então hoje, por exemplo, eu trabalho de 7 às 6h20, né? Que é o meu horário de trabalho. Eu faço 10 horas por dia no posto de saúde, na verdade com horário de almoço 11, né? De segunda a sábado. Então eu só tenho o domingo, que eu tenho livre, mas o que eu tento fazer, após o trabalho, né, após as 6h20, eu passo o meu cartão e muitas vezes eu vou ver paciente mesmo, né, depois à noite. Um paciente que eu fui ver à noite, por exemplo, é uma criança que até foi, através de um pedido de ajuda do programa do Tony, né, eu fui ver, era 11 horas da noite quando a gente chegou na casa do paciente, porque eu não conseguia ir cedo, não tinha tempo para ir. E era num local bem longínquo, assim, a gente foi. E eu não tenho muito problema com o horário, não. Assim, eu saio do trabalho, vou ver se for necessário. Tem amigos que pedem ajuda. Às vezes alguém pede ajuda para um outro paciente, eu vou. E domingo eu tiro para fazer isso também, sabe? Visitas para pessoas que precisam, né? E que acabam chegando a mim através dos contatos que tem. Meus pacientes têm meus contatos e acabam precisando de ajuda para outros pacientes. Então eu vou para vê-los, né? Isso no fim de semana, no domingo e após o meu horário de trabalho durante a semana também. Nossa, no domingo também. Domingo é o dia que eu vou mesmo. Então esse aí é como diz, né, o verdadeiro amor pela profissão. Eu né? amo muito isso, eu amo muito o que eu faço, Marco, porque eu lutei muito para conseguir, né? Para conseguir. Uma coisa aqui, doutora, uma coisa que eu tenho certeza que isso aí é o que eu vou falar, mas é verdade, né? O melhor resultado, o melhor salário, eu acho que é quando você ganha, quando você olha na pessoa ali, você vê um sorriso no rosto dela. É a melhor coisa, é a melhor coisa. E possa falar, nossa, graças a Deus, como diz, missão cumprida. Missão cumprida, porque não tem dinheiro que pague isso, mano. Não tem dinheiro, né? Eu acho que infeliz do médico que tenta enriquecer com a profissão, né? Primeiro, porque a nossa profissão ela é um dom divino, né? Como todas as profissões, né? Mas a gente tem que saber usar da melhor forma. E infeliz daquele que não usa para mérito do próximo, porque a gente tem uma oportunidade tão grande de estar em contato com tantas pessoas por dia, né? Só eu atendo de 30 a 40 pessoas por dia no atendimento normal. Fora os pacientes ligando, mandando mensagem. Fora né? esses que mandam mensagem, fora os que eu vou ver ainda, né? Depois do expediente. E dá tempo de responder para todos? Dá, porque eu tiro, assim, entre um paciente e outro, por exemplo, eu vejo uma mensagem e já respondo, né? Às vezes vejo uma mensagem no WhatsApp, ouço e já respondo no WhatsApp mesmo, né? Muitas vezes eu tenho que encaminhar esse paciente para o pronto-socorro, então só dele ouvir de um médico que ele precisa ir no pronto-socorro, ele já vai mais tranquilo, sabe? Então, é o que eu te falo, às vezes eu não resolvo a vida do paciente, mas pelo menos eu oriento, eu dou uma ajuda, né, no que ele está precisando ali naquele momento, né? Doutora, depois que você foi transferida, né, de local, Sim. Atualmente agora você está trabalhando em quais UBS? Olha, hoje eu trabalho 40 horas na UBS do Alto da Ponte e faço mais 20 horas aí divididas em 5 unidades, perdão. Eu trabalho no Campo dos Alemães, no Parque Industrial, na UBS do Dom Pedro, na UBS do Colonial e no Morumbi. São essas unidades que eu trabalho. Zona Sul e Zona Norte, né? Que agora eu tô nessas duas. E já trabalhei 2 anos na Zona Leste, que aí foi no Novo Horizonte. Fiquei no Novo Horizonte, no campus de São José. Bastante, hein? Deu para conhecer boa parte da cidade já. É isso que eu ia perguntar agora. E aí, como que é a convivência aí com esses pacientes, né? Que já acostumou já com a população? Já. A gente se acostuma. Cada população tem uma característica diferente, né? É engraçado. A gente vê que, por exemplo, a Zona Sul ela é bem diferente da Zona Norte. Acho que a Zona Norte, por ser uma área rural, acaba se tornando diferente. E na Zona Sul também, Zona Leste também outra característica de pacientes, mas a gente acaba se acostumando, né? Eu já estou nessas 6 unidades, eu já estou há mais de 1 ano. No Novo Horizonte eu fiquei 2 anos, no Campo São José 2 anos, no Buquirim eu fiquei durante 4 anos, Alto da Ponte eu vou para 6 meses já. Então, assim, passa tão rápido e a gente acaba se acostumando, sim, né, com as características de cada população. E é legal isso, a gente poder conhecer, né? A gente conhecer um pouquinho da cidade através do atendimento médico, né? E conhece bastante gente, né? Muita. E, inclusive, também
cada dia vai aprendendo coisa diferente, né, com as pessoas, né? Vai, dia a dia, né? vai. Eu estava conversando isso ontem, engraçado, Marco, que a gente, muitos pacientes, eles me conhecem, eles sabem que eu falo para eles assim, hoje você me ensinou muito mais do que eu te ensinei alguma coisa. Porque tem paciente que se a gente souber aproveitar, sabe, Marco, cada história que cada paciente traz, a gente vive várias vidas em uma, sabe? A gente consegue pegar a trajetória, os problemas que esse paciente passou, a vida, a história desse paciente, a gente usa para que a gente possa saber elaborar aquele problema e saber resolver. E com aquele problema você acaba resolvendo um outro, né? Uma outra pessoa que chega para você e pede ajuda e você acaba ajudando essa pessoa porque um outro paciente te ensinou como. Então a gente tem como aprender muito com as pessoas. Como eu te falei, passam cerca de 30 a 40 pacientes por dia pela gente, né? Pelos médicos. Então se a gente conseguir ter uma conversa, não ficar só restrito àquela parte técnica, conseguir entrar um pouco na vida desse paciente, criar uma amizade com esse paciente, ele te ensina muito sobre a vida, né? E a gente acaba aprendendo bastante e utilizando isso, como você falou do testemunho, né? Que cada testemunho pode ajudar várias pessoas. Então, cada história de cada paciente pode ajudar várias outras pessoas que passam pelo mesmo problema, porque através de mim eu vou conseguir, né? Através de mim esse outro paciente pode ser ajudado também. Então, por isso que eu te falo, a gente é um instrumento o tempo inteiro, né? Verdade. E igual você falou uma coisa alguns minutos atrás, que você trabalhou em alguns lugares, que teve algumas... Às vezes, igual eu falo assim, às vezes a gente acaba... Igual muitas pessoas, né, que gostam de você, Sim. Né, igual falando, às vezes a gente acaba sendo... Para uns a gente, né, agrada e para outros não, né? E você já acostumou também por causa dessa transferência, assim, você já acabou acostumando com algumas perseguições que tem? Olha, sabe, Marco, eu hoje até acostumei, porque eu acho que, assim, no início, eu sempre, na verdade, Marco, desde a infância, eu sempre fui muito perseguida, né? Sempre tive muitos problemas, assim, com relação à perseguição. E eu nunca entendia isso, né? Falava, poxa vida, por que, né, eu sou tão perseguida se eu não procuro isso, eu não tento fazer nada para prejudicar outras pessoas, e eu via que cada vez eu era mais perseguida. Como um relato da minha vida, né, porque eu vou falar para você, falei no programa da Alessandra, na época em que eu fui adotada, eu fui muito perseguida por traficantes naquela época, porque meu pai, como eu te falei, era usuário e traficava também, então ele tinha dívidas e acabava sendo perseguida por esses traficantes. E eu tinha que sair na rua, pegar ônibus, ir trabalhar, e estudar, né, na época estudar, com medo danado, porque eu pegava ônibus no Rio de Janeiro com 10 anos de idade, 11, Nossa. sozinha. Tinha que ter muita fé mesmo para poder ir, né? Porque eu tinha muito medo, porque eu era perseguida na rua mesmo. E depois disso, assim, a minha vida ela sempre foi muito recheada de perseguições. E até depois da parte médica mesmo, depois de ser médica. E aqui em São José aconteceu isso. Eu começou uma perseguição por conta da prefeitura e passei por muitas dificuldades. Eram coisas que se tornaram pessoais. Entre funcionários mesmo da própria UBS que eu trabalhava. Era uma funcionária que tinha um problema muito sério com vários outros funcionários também e acabou me prejudicando também. E essa perseguição começou a ficar maior porque ela tinha vários contatos e tudo, então eu me sentia muito perseguida. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que isso começou a me ajudar até, sabe? Porque eu acabei assim ajudando mais pessoas, né? Porque as pessoas acabaram me conhecendo mais, então eu acabei ajudando mais pessoas depois dessa perseguição do que antes, porque antes eu estava só na restrita aquele local e hoje não, hoje eu tenho uma abrangência maior de pessoas que eu consigo ajudar, sabe? Exatamente. Inclusive uma coisa que você falou, né? De tudo essa teve perseguição, hoje você tá atuando, né? Algumas UBS. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. O que significa para você a palavra superação? Olha, a palavra superação... Depois de tudo que você passou, né? A superação para mim, Marco, essa palavra é o significado da minha vida, porque eu não lembro de nenhum momento na minha vida em que eu não estivesse superando algo. Então, superação é o sinônimo da minha vida mesmo, sabe? Hoje eu vejo assim, e acredito que de muitas pessoas, né, Marco? Porque quem não tem problemas sérios, né? Quem não tem
quem não passa por dores, né, todos os verdade. dias, quem não tem sua cruz para carregar, né? E a gente não agrada a todos mesmo, né? Jesus não agradou a todos, quem sou eu para agradar a todo mundo? Então a gente tem que pegar a nossa cruz, levantar e continuar andando. E eu acho que a palavra superação ela tem que ser tem que ser colocada no vocabulário de todas as pessoas, porque se a gente está aqui nessa vida para superar, né? Então que todo mundo tenha essa força em Cristo para que possa superar os problemas da sua vida, suas dores. E a gente vê várias, no caso aí que eu estava vendo as pessoas, né, que acompanham o seu trabalho, né, a população que acompanha, inclusive igual eu falei para você ontem, eu estava vendo lá no Tony Brady, né? Sim. Tava vendo lá. Inclusive, queria mandar um abraço para o Tony Brady, né? Que sempre acompanha a rádio também. Legal. Aqui. E deixa eu falar uma coisa para você. A população, assim, também já chegou a pedir para você, assim, doutor, gostaria que você saísse para vereadora. Já pensou, tá falando ali pelo povo? Já, eu acho que por toda essa repercussão que existiu, né? Através do programa do Tony também, as pessoas, eu acabei ficando conhecida por conta disso, e os manifestantes, como eu te falei, até hoje as pessoas pedem o retorno, então foi uma coisa que se estendeu, e as pessoas acabam falando isso, doutora, vem como vereadora, a população pede isso, né? Porque a gente precisa de pessoas que lutem pela saúde, né? Porque eles são a saúde é muito deixada de lado, muitas vezes, sabe, Marco? Não só principalmente pelo governo, né? Então a gente hoje vê, a saúde está precária no Brasil inteiro. A gente não tem um local onde a gente possa dizer assim, o SUS ele está maravilhoso nesse local. Não tem. A saúde ela está falida no Brasil todo. Então é difícil você ver um médico do SUS que tem essa dedicação, que queira, né, ajudar principalmente além do seu trabalho. Às vezes nem no trabalho, quanto mais fora do trabalho. Então é muito difícil. Então as pessoas veem isso e falam, nossa, doutora, vem porque para você poder ajudar a gente na saúde, porque a saúde realmente está complicada. Não só em São José dos Campos, mas no Brasil inteiro. Geral, né? Geral. Né? Então a gente tem essa confiança. Já teve sim, as pessoas já vieram conversar comigo, já pedindo para ser, mas nunca foi o meu objetivo não, Marco. Assim, nunca parei para pensar sobre isso não. Mas pedem sim. Mas e se fosse vereadora, o que seria, hein? Se eu fosse vereadora, deixa eu pensar aqui. Olha, difícil, hein? Se eu fosse vereadora, olha, se caso isso viesse a acontecer, o que eu posso te falar é que eu manteria essa Bianca que eu sou hoje, né? Eu nunca mudei meu caráter, minha personalidade, a minha forma de lutar pelo que é certo. Eu sempre fui muito ativa nisso, né? Eu sempre fui ativista nesse ponto, porque pelas coisas que eu acho justas, pelas coisas que eu acho corretas, eu nunca me calei, né? Então, eu sempre fui muito, muito ativa nisso, sempre fui muito proativa. Então, eu seria uma vereadora que seria proativa em causas justas, tentaria manteria minha humildade, a forma que eu sou essa Bianca que todo mundo conhece, né? E manteria essa postura minha, de ser quem eu sou, mas com certeza com caráter e com muita força para lutar pelas pessoas que precisam de alguma coisa, né? Eu teria pelo menos uma força maior, talvez, para lutar por algum projeto que venha ajudar, ou para lançar algum projeto que venha ajudar. Então, acho que eu estaria ali para ajudar como eu estou hoje na medicina, que é sempre para ajudar o próximo. Hoje você atualmente então está nas UBS, né? Sim. Você nunca, mas já passou você voltar, na sua mente você voltar, atender assim também no hospital particular, ou tipo já colocou de lado só a pública mesmo? No momento que eu saí do Rio, Marco, eu trabalhava só em hospital particular, só. Eu passava visita de pós-operatório, às vezes no mesmo dia eu ia a 6, 7 hospitais em regiões diferentes do Rio de Janeiro para passar a visita em pacientes que tinham sido operados. Então foi tudo particular. Os hospitais, fui chefe de emergência no Rio, num hospital particular em Jacarepaguá, trabalhei no Barra d'Or no Rio, que é um hospital também particular. Então quando eu saí do Rio eu tinha por volta de 4, 5 empregos, né, em hospitais particulares. Eu nunca tinha trabalhado com SUS, com ambulatório de SUS. Só quando eu fui só na minha faculdade, porque a minha faculdade é a Universidade do Estado, então eu tive que, aí sim faz parte do SUS, né, então a gente atendia os pacientes do SUS. Mas eu nunca tinha tido a vivência como médica já
já fora da faculdade com pacientes do SUS. Então quando eu saí dos hospitais particulares, eu já saí com o intuito de uma coisa nova. Eu queria atender as pessoas mais necessitadas, eu queria ir para o SUS para ver o que eu poderia fazer. E a estratégia de saúde da família foi o que me abriu essa porta, né, para que eu pudesse conhecer melhor as famílias, pudesse entrar na vida do paciente, porque eu sempre gostei muito disso, de conversar, de ter esse vínculo. Tanto que eu te falei, eu tinha esse vínculo mesmo com pacientes internados, hospitalares, né? Que geralmente a gente não tem esse vínculo com paciente de hospital. A gente vai lá, passa a visita e vai embora. Mas eu tinha esse vínculo com os meus pacientes internados mesmo. Então eu queria poder ter um vínculo maior com pacientes ambulatoriais. E aí a oportunidade de fazer o concurso para a estratégia de saúde da família, que foi a abertura para isso, né? E é onde eu me realizo hoje, onde eu posso fazer isso, onde eu posso ter esse contato grande com o paciente, essa amizade. Então foi o que me deu, foi o que abriu as portas para que eu pudesse conseguir esse novo objetivo. Então hoje eu não procuro mais hospitais particulares, não. Não tenho essa vontade, até porque hoje eu trabalho 60 horas na prefeitura, né? Então só se eu trabalhasse à noite, enfim. E como eu faço esse trabalho de ir ver os pacientes, né, fora do meu horário, eu não pretendo não entrar em hospital particular, porque senão não vou conseguir ter tempo para muita coisa, né? Para poder fazer esse atendimento que eu faço no domingo, porque né? igual você falou, você faz até no horário de folga, você tá ali, né? Sim, no domingo, no horário de folga eu tô ali. Toma muito tempo seu, né? Toma, e é um trabalho que eu amo fazer. É o que eu falo, Marco, eu não faço por dinheiro, de forma nenhuma, porque senão eu abriria um consultório, eu não tenho essa vontade. Eu faço realmente por amor mesmo, amor ao que eu faço e amor ao ser humano, né? Ao próximo, né? E eu fiquei sabendo, doutora, que você é casada com um médico. Sou casada com médico, ele está presente até hoje aí no estúdio, o Ricardo. Sou casada com médico, sim, a gente se conheceu na residência, ele fez a mesma faculdade que eu, mas meu calouro, né, eu entrei um ano após, né, ele entrou um ano após a minha entrada, mas eu nunca o vi na faculdade. Então, e a nossa faculdade não era tão grande assim, mas eu nunca o encontrei na faculdade, não o conheci na faculdade, nunca falei com ele na faculdade. E depois de passar para a residência, eu fui fazer residência de clínica médica no Hospital Silvestre, lá perto do Cristo Redentor, no Rio. Ele foi meu residente. Eu era R2, né? Estava no segundo ano de residência e ele entrou como residente um ano após. E aí que a gente começou a conversar, se conheceu e viemos a nos casar. E hoje estamos 7 anos casados. Nossa, tempo, hein? Tempinho. Pois é, eu também vou chegar lá, né? Você já está chegando, esse ano, Marco? fiz 5 anos. Então, tá chegando, Marco, já. É quase lá. Eu já, se Deus quiser, logo chega. Chega. Mas, doutora, como que Então, você é casada com um médico, né? Você já nunca imaginou que um dia casar com um médico? Não. Porque, Marco, assim, desde criança, eu acho que tá pelos traumas que eu passei mesmo, sabe? Eu nunca pensei em casar, na verdade. Eu queria ter uma vida independente, era isso que eu queria, né? Certo. Poder fazer o que eu queria fazer, que era ser médica, poder tratar das pessoas, poder ajudar o próximo, poder ser útil e ter uma vida independente só. Nunca pensei assim, meu sonho é ter casar, é ter filhos, nunca tive isso comigo. E conhecer meu marido foi uma oportunidade de Deus mesmo, porque eu não procurava, e ele também era uma pessoa que nunca procurou. Ele tinha Esperou o momento. Ele tinha na cabeça dele que ele não iria casar, né? A gente conversou depois sobre isso, e ele tinha na cabeça que ele não ia casar, que ele ia ficar solteiro sempre. Ele nunca tinha namorado na vida, até a faculdade, até a residência. Ele passou a faculdade inteira sem namorar ninguém. Então foi uma coisa de Deus mesmo, sabe, quando a gente se encontrou. Como diz, né? Isso aí já foi tudo planejado por Deus, né? Já foi planejado por Deus, já foi, com certeza. Como tudo na vida da gente, né, Marco, é planejado por Deus. Mas o meu casamento realmente é um casamento abençoado, é uma pessoa que me faz muito bem, um grande amigo, e além de marido, ele é tudo, ele é um grande amigo, meu irmão, né? Então, assim, foi Deus com certeza que colocou uma família para mim, né? Eu que nunca tive família. Você tem filhos? Não tenho filhos. Mas casado já é uma família, né? Já é uma família, né? Hoje ele é minha família. E o que significa essa palavra para você, família? Olha, durante muito tempo foi um motivo de muita dor, né? Porque eu não tive família durante muitos anos, né? E hoje, antes eu achava que família era pai, mãe, irmão, né?
E hoje eu sei que família existe uma conotação muito maior que essa, né? Família é aquele grupo de pessoas que está sempre do seu lado, independente de laços de sangue ou não, né? Hoje minha família são meus amigos, são meus pacientes, meu marido, minha mãe, e nenhum deles tem laço de sangue comigo, né? Então, assim, essa é minha família hoje, e é uma família maravilhosa. Então, a gente às vezes fala, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, estou sozinho. Não, você não está sozinho. Deus com certeza vai colocar pessoas no seu caminho e que vão ser sua família. E sua família são seus amigos, sim, aqueles que estão sempre do seu lado, são aquelas pessoas que se aproximam, seu marido, né? Ou não, às vezes um vizinho. Gente, é isso. A família ela não tem que ter vínculo de sangue. A gente é a família em Cristo, né? Que a gente fala, né? Então eu tenho uma família hoje muito grande, enorme. Se eu contar todos os pacientes que eu tenho uma família imensa, né? Eu que não tive família, hoje eu posso falar que eu tenho uma família imensa, assim, porque eu considero meus pacientes meus familiares, sabe? Qual foi esse momento que Jesus entrou na sua vida? Olha, Marco, o momento que Jesus entrou na minha vida, eu acho que foi quando ele entrou forte, eu acho que no momento em que eu fui resgatada. Aí eu vi que eu podia, sabe, que eu tinha forças para ficar em pé. Foi um momento que eu vi que ele sempre esteve presente, na verdade, sabe? Naquele momento em que eu estava sem as pernas mesmo, ele estava presente. Mas eu só pude enxergar isso, eu acho que quando a dor diminuiu um pouco, quando eu fui adotada. Aí eu consegui olhar para trás e enxergar que naquele momento em que eu estava abandonada ali, naquele momento que eu passava fome, que naquele momento ele estava ali. Eu que não consegui ter a capacidade de ver isso, sabe? Mas ele sempre esteve presente. Mas eu senti a presença, acho que no momento que eu fui, quando a dor diminuiu um pouco, quando eu fui adotada. Olha, e só no momento que você foi adotada, assim, só voltando, você demorou muito tempo para até aparecer a sua mãe adotiva, assim? Demorou mais ou menos um ano, Marco, um ano e pouquinho, para que ela aparecesse, né? Então eu convivi durante um bom tempo ali no orfanato. Jesus, ele, né, você vê como a gente está falando assim, né, como foi o momento que Jesus entrou na sua vida, né? Então ele já planejou tudo para você, né? Verdade. Colocou tudo do jeito dele, né? Na hora que ele quis, na hora, né? É verdade, Marco. Que ele já estava ali só esperando o momento, né? É verdade, Marco. Deus, ele vai realizando maravilhas. Vai sim. Eu costumo falar isso, Marco, que hoje eu olho para trás, sabe, eu não vejo dor, eu não vejo angústia, eu não vejo uma vida ruim, eu não falo isso, sua vida é ruim, foi ruim, Bianca, nossa, como você sofreu, as pessoas falam isso para mim. E eu falo que eu vejo como uma vida abençoada. Porque... tem aquele sempre não é que eu não posso nem falar que é um ditado, né, mas é das coisas ruins que arrancam as coisas boas, né? É verdade. Porque a gente aprende com as coisas ruins, né? É que nem assim, aqui na rádio mesmo a gente está falando, às vezes é que nem assim, o irmão fala, poxa, tal coisa deu errado, não sei o quê, ou você falou isso, tem que falar isso. É pela crítica que a gente vai crescendo, né? É verdade. É pena que muitas vezes a gente não consegue ver isso, né? A gente pega uma crítica e vê como ofensa, e não é. É através ou uma dor e vê como um sofrimento eterno. E é só como diz, é só no silêncio do dia a dia que a gente consegue escutar a voz de Deus, né? A gente tem que silenciar a nossa mente, tem que silenciar para o mundo todo fora, para que a gente possa orar e se conectar com Deus, sim. Mas que a nossa vida ela é toda projetada, sim, ela é projetada por Deus, toda projetada por Deus, e Deus não colocou ninguém aqui para ser só sofrimento. O nosso sofrimento, ele é só um pedestal para que a gente possa conseguir melhorar como ser humano, né? Então hoje eu olho para minha vida e vejo que vida bonita, que coisa bonita, né? Que foi dolorosa, foi terrível, mas foi o que se eu não tivesse tido essa vida, eu não seria quem eu sou hoje. Talvez eu não desse tanta importância para o ser humano, talvez eu não fosse uma pessoa que tem tanto carinho pelo paciente, pelas outras pessoas, sabe? Então acho que eu devo isso à vida que eu tive. Graças a Deus eu tive uma vida sofrida, mas que me fez crescer muito como ser humano. Olha, doutor, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho 2 notícias para dar para você. Viu? Pode dar. Uma, que o programa já está chegando ao final. Nossa, né? você é uma pessoa tão rápido. Né? E a outra que, olha, foi muito bom mesmo ter a sua presença aqui. Obrigada, né? Marco. Eu que agradeço. Foi assim, olha, que Deus abençoe. Até o dia que eu vi você, né, na Alessandra, a gente, né, trabalho com a Alessandra também.
E eu falei, não, tem que levar ela lá no meu programa, porque eu gostei muito da sua história. Eu sei, pelo que eu acompanho assim, né, o pessoal falando de você, a gente vê o carinho que o pessoal tem com você, né? Obrigada, E inclusive até o meu cunhado também, ele até comentou do seu marido, falou, é Ricardo, né? Ricardo, isso. Ele falou, é a esposa do Ricardo. E ele passou com ele, né? Passou com ele. Passou com ele. Então, assim, a gente vê que, nem no caso aí, vocês são médicos, né? Sim. E que cada vez mais Jesus possa usar você, usar ele como instrumento, né? Amém. E cada vez mais a unção do Espírito Santo de Deus esteja sempre em vocês dois, que vocês continuem sendo cada vez mais essa família abençoada. Obrigada, né? Marco. E levando esse amor, esse carinho, porque que cada vez mais quando você estiver ali atendendo, orientando o paciente, que eles possam ver a face de Jesus, né? Brilhar na face de vocês, para eles sentir essa força, né? Porque é muito gratificante. É muito gratificante. Eu agradeço muito, Marco, pelo convite de estar aqui. Estou sempre à disposição quando vocês quiserem. Estou sempre à disposição para ajudar, para vir falar sobre alguma coisa, o que vocês precisarem. E que Deus abençoe você também muito. Abençoe seu programa, abençoe a rádio. E que Deus abençoe a todos os ouvintes que hoje estão com a gente aqui. E que a gente possa ter forças, né, sempre para levar um carinho, a palavra de Deus para o próximo. Você gostaria de mandar um abraço para algum ouvinte que está ouvindo, paciente? Olha, se eu puder mandar um abraço, eu queria Pode. mandar um abraço para todos eles, né? Que são muitos. Todos os pacientes da Zona Sul que eu tenho, que se eu for mandar são para mais de 120 mil pessoas, mas para todos eles, porque todos fazem parte do meu coração. É o que eu sempre falo para eles. Eu não seria nada se eles não existissem, né? Então eles falam para mim assim, doutora, que bom que a senhora pode nos ajudar e tudo. Eu falei, não, mas se você não existisse, eu não estaria aqui. Então agradeço muito a existência deles e a possibilidade de hoje ser médico e poder dar um atendimento a essas pessoas. Então, um beijo a todos os pacientes, a todo mundo que porventura eu conheça, para São José inteira. Olha, então tá mandado um abraço aí e eu falando para os ouvintes da Rádio Pé de Cristo que amanhã, né, amanhã segunda-feira a partir das 19 horas, né? Às 19 horas você vai poder acompanhar no YouTube, no Facebook, na página da Rádio Pé de Cristo, esse bate-papo de hoje, nessa entrevista com a doutora Bianca. Inclusive, doutora, eu queria sim, deixar registrado esse momento, assim, que principalmente, né, até alguns pacientes que têm esse contato com você, assim, mas aqui gostaria de saber mais um pouco da doutora Bianca, que acompanhou hoje, né, o programa Domingo com Cristo, né? Verdade. Esse é o momento também de a pessoa estar escutando, saber mais. Aí, e se Deus quiser, vamos marcar uma outra oportunidade aqui no programa Domingo com Cristo, para a gente também estar debatendo outros assuntos. Com certeza, estou à disposição. Da área da saúde, né? Estou à disposição, Marco. Até, inclusive, deixa eu só falar uma coisa para os ouvintes, até comentei no programa, faz um tempinho já, comentei, foi o mês passado, né? Que eu estou querendo fazer assim, pelo menos uma vez por mês, tá trazendo porque assim, eu trago, dia de domingo aqui, eu sempre trago o pregador, cantor católico, pregador que pregar a palavra de Deus, pelo menos um domingo por mês, eu trago um profissional da área da saúde. Sim. Entendeu? Que nem no mês passado, eu trouxe 2 fisioterapeutas aqui. Oh, que legal. Que explicou sobre RPG, explicou sobre fisioterapia. Sim. E que nem tem uma amiga minha que ela queria vir aqui, até tá meio difícil trazer ela estava querendo falar sobre continência urinária. Isso, né? É importante, né? É muito comum. Então, a gente também, porque assim, a gente levar, como é que eu quero dizer, levar um pouco da orientação médica, né? Trazendo profissional aqui, isso também é evangelizar. É verdade, né? É verdade. É evangelizar, é levar um pouco de esclarecer um pouco a dúvida das pessoas, né? É verdade, eu gosto muito disso, sabe? Até na estratégia de faz grupos, né? Que são grupos de orientação, eu adoro fazer isso. Então pode contar comigo, Marco, o que você precisar, sempre vou estar presente. Amém. Doutor, então, olha, tá aqui o meu abraço, então, que Deus abençoe, muito obrigado mesmo, né? Pela sua presença aqui, do seu esposo, né? Do Ricardo, do João e tem a irmã... O filho dele, o Jean, que está aí, e a Cíntia, que é uma amiga minha. Né? Isso. Jean, Jean, dele. isso. Então, um abraço para todos eles aí. E
Tá chegando o final do programa Domingo com Cristo. Gente, muito obrigado. Ó, quem vai levar o CD do Ricardo Ferrara, né? É o Walter Carlos, do Campo dos Alemães, né? Jardim Interlagos, Campo dos Alemães, pertinho ali, né? Ele vai levar o CD do cantor Ricardo Ferrara, né? Um cantor católico de São Paulo. Tá aí o Walter Carlos. Que Deus abençoe o Walter Carlos, que sempre acompanha o programa Domingo com Cristo. E lembrando aí que você, amanhã então, você acompanha a reprise, né, de hoje, vai estar amanhã disponível no YouTube. É só você digitar Rádio Pés de Cristo, tá bom? Inclusive também tem o programa, né, doutor Bianca, lá do Papo Musical, Sim. Onde está também a entrevista de lá, que ela também deu uma entrevista no programa Papo Musical da Alessandra Fiebic. Falar em Papo Musical, lembrando aí que na próxima quarta-feira tem o programa Papo Musical, a partir das 19 horas aqui na Rádio Pés de Cristo ao vivo, ok? Doutor, então Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Marco. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Fico por aqui, um forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau. Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.